Você conhece alguém que tá sempre sem vontade de fazer as coisas ou que chora sem motivo de vez em quando? Isso pode ser depressão. Muita gente confunde tristeza com depressão e são coisas diferentes. Tristeza é um sentimento momentâneo, geralmente em reação a alguma coisa desagradável que aconteceu. Faz parte do ser humano e é saudável. Aprendemos e nos fortalecemos com ela. Então, é normal você ficar triste quando acontece alguma coisa que não planejada. Quando você perde um emprego, a separação de um casal, ou quando acontece alguma coisa que você não desejou. Depois da perda de um ente querido, ou de uma situação grave de estresse, podemos ter uma reação que nós chamamos de luto ou de estresse. Pode ocorrer um sentimento de tristeza por até 6 meses, e isso é perfeitamente normal. Depressão é diferente. Depressão é uma doença e causa um transtorno para a vida da pessoa acometida. Você deve suspeitar de depressão quando essa tristeza é a maior parte do tempo e é desproporcional aos fatos ocorridos. Além disso, a depressão não é só tristeza. Ela vem acompanhada de um conjunto de outros sintomas. Como está o seu ânimo e o prazer? Você reparou se nos últimos tempos está sem vontade de fazer as coisas? Ou se tinha aquelas coisas que você gostava de fazer e de repente já não tem mais interesse? Isso a gente chama de anedonia e é um dos sintomas importantes da depressão. Você teve uma grande alteração de peso? Ganhou ou perdeu peso sem ter se esforçado para isso? A alteração de apetite, tanto para mais quanto para menos, também é um sintoma importante da depressão. Como está o seu sono? Você está tendo muito sono ou está tendo insônia, que é a dificuldade de iniciar o sono ou acordar várias vezes durante a noite ou acordar mais cedo? Você anda meio esquecido? Está tendo dificuldade de se concentrar nas suas atividades? A depressão faz com que o nosso pensamento fique mais devagar, mais lentificado. E aí as pessoas podem ter queixas de dificuldade de memória ou mesmo dificuldade de executar tarefas ou de compreender coisas que antes ela tinha uma grande facilidade. Você se sente cansado o tempo todo, sem energia para fazer as suas atividades? Também pode ocorrer uma diminuição da libido, que é o desejo sexual que fica diminuído. Você se sente culpado por tudo? As pessoas falam que você está sempre olhando o lado negativo das coisas. Na depressão, sentimentos de culpa, pessimismo intenso são muito frequentes. É como se a gente enxergasse o mundo de uma forma distorcida, de uma forma negativa. Agora eu quero chamar a atenção para você de uma coisa muito importante, que é o risco de suicídio. A depressão é uma das principais causas de suicídio. E aí eu quero chamar a atenção para você de 2 aspectos muito importantes. Primeiro, o uso de álcool e drogas. É muito comum o paciente deprimido ir atrás do uso de álcool, ir atrás de outras drogas lícitas ou ilícitas para aliviar a sua angústia. Mas eu quero que você saiba que isso só agrava o quadro e piora muito o risco de suicídio. O segundo aspecto é um sinal de gravidade, que na medicina nós chamamos de sinal de alerta, que são pensamentos recorrentes em morte. Então é importante você observar se a pessoa tem pensamentos de morrer o tempo todo, como se aquilo fosse um alívio, ou pensamento mesmo em exterminar a própria vida, em se suicidar, como se essa fosse a única solução para os seus problemas. Caso isso esteja ocorrendo, a gente deve levar essa pessoa imediatamente para um pronto-socorro, para que ela tenha uma avaliação quanto à gravidade do quadro e seja tomada uma atitude o mais rápido possível. Não subestime esse problema. Só para você ter uma ideia, no Brasil são 10 mil mortes por suicídio por ano. E no mundo, uma pessoa comete suicídio a cada 40 segundos. Eu
Quero que você saiba que a depressão pode ocorrer em qualquer fase da vida, na infância, na adolescência, na maturidade ou na velhice, e que muitas vezes ela acontece em decorrer a uma outra patologia, como por exemplo, infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral, diabetes, e que quando a gente diagnostica e trata ela logo no início, melhora muito a qualidade de vida da pessoa e o tratamento dessa outra patologia que causou a depressão. Depressão é uma doença como qualquer outra doença. Não é sinal de loucura, não é sinal de fraqueza, nem de irresponsabilidade. Se você percebeu algum desses sintomas que nós conversamos aqui, procure um médico. E o médico especialista na nossa saúde mental é o médico psiquiatra. O diagnóstico precoce é o melhor caminho para colocar a vida nos eixos outra vez. But it won't be long before I realize it's a picture in my head.